Jesse, assista o programa do Story Art, Jesse. Mas, Mr. White, o que diabos é um Story Art? Jesse, é isso que eles vão explicar agora, Jesse. Story Art é um trabalho proposto pelo mestre e professor de História, Anderson dos Santos, onde foi-nos pedido para abordar um tema ao qual estava no plano curricular do semestre com um olhar crítico. O trabalho deve ser feito em forma de vídeo, onde o mesmo deve conter uma introdução, arte e conclusão. O tema escolhido foi a Segunda Guerra Mundial. Decidimos realizar uma paródia, dublagem, de uma série de TV chamada Breaking Bad, onde os dois protagonistas, Walter White e Jesse Pinkman, têm uma conversa sobre a guerra. Logo após essa breve explicação do que é o trabalho, teremos uma explanação do tema, com seu início até suas consequências. O Tratado de Versalhes, um acordo de paz assinado com o fim da Primeira Guerra, que responsabilizou a Alemanha e seus aliados por todas as perdas e prejuízos ocasionados durante a guerra. A assinatura aconteceu no dia 28 de julho de 1919, no Palácio de Versalhes. Os regimes totalitários foram regimes políticos que se baseavam no totalitarismo, sistema político que tinha seus fundamentos no controle absoluto sobre toda a nação. O nazismo surgiu na Alemanha, tendo como líder Adolf Hitler, o fascismo, o grande aliado do nazismo, na Europa, e o stalinismo, o período na qual a União Soviética foi governada por Joseph Stalin. A invasão da Polônia ocorreu oficialmente no dia 1º de setembro do ano de 1939, com os alemães mobilizando 1,5 milhão de soldados, apoiados por 1.929 aviões de guerra e 3.600 blindados. No dia 3 de setembro, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha. O ataque japonês a Pearl Harbor aconteceu em 7 de dezembro de 1941. Foi uma tentativa sem êxito de destruir a armada naval dos Estados Unidos que estava no Havaí. Os americanos lançaram 2 bombas nucleares sobre o Japão, causando milhares de mortos e a destruição completa de casas. O Holocausto foi um genocídio cometido pelos nazistas durante a Segunda Guerra, tendo como principal alvo os judeus que sofreram perseguições e foram encaminhados para campos de concentração, onde foram submetidos a feitos desumanos e mortos nas câmaras de gás. Toda essa crueldade e horror resultou na morte de 6 milhões de pessoas. O Tribunal de Nuremberg foi um tribunal penal militar internacional que tinha como propósito julgar e executar a sentença de crimes de altos oficiais nazistas cometidos durante a Segunda Guerra. Seus julgamentos ocorreram entre 20 de novembro de 1945 e 1 de outubro de 1946, na cidade alemã de Nuremberg. Faziam parte do eixo a Alemanha, a Itália e o Japão. No dia 1º de novembro de 1936, uma semana após assinarem um tratado de amizade, a Alemanha e a Itália comunicaram a criação do eixo Roma-Berlim. No dia 26 de novembro de 1936, a Alemanha nazista assinou juntamente ao Japão o Pacto Anticomintern, pacto em oposição à União Soviética. No início da guerra, em setembro de 1939, os aliados consistiam na Polônia, na França e no Reino Unido. Juntaram-se Canadá, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. A União Soviética se uniu aos aliados posteriormente, em junho de 1941, após ter sido invadida pela Alemanha. Dentre as consequências, destaca-se o fim dos nazistas, a prisão de oficiais, libertações de prisioneiros e fim dos campos de concentração, a polarização ideológica do mundo entre o liberalismo, simbolizada pelos Estados Unidos, e o comunismo, simbolizada pela União Soviética, originando a Guerra Fria, outra notória e importante consequência da Segunda Guerra. A fundação da Organização das Nações Unidas, em 1945, com foco em mediar conflitos internacionais e precaver novas guerras em escala global, e a decadência do nazifascismo, sendo mantida apenas na Espanha e no Portugal. O líder nazista Adolf Hitler estava ciente da notória derrota, então cometeu suicídio em seu bunker, no dia 30 de abril. Alfred Jod assinou os termos impostos pelos aliados, oficializando a derrota alemã. A situação possibilitou ao governo japonês criar a narrativa oficial, que isentava o imperador de qualquer culpa, deixando apenas uma parcela da elite japonesa a ser condenada. A narração oficial suprimiu a violência cometida pelos japoneses durante a guerra, destacando apenas as agressões sofridas. O Japão se aliou com os Estados Unidos após a Segunda Guerra, reconstituindo-se e mostrando muita resiliência.
Tô ligado, Mr. White, mas caramba, o que isso tem a ver com a gente, mano? Aí que tá, Jesse. Os kamikazes japoneses usavam metafetamina, a tal Hiropon, para dar coragem e fazer o que eles tinham que fazer. Espera aí, tá falando de metanfetamina tipo o nosso negócio? Essa é nova, hein? Exatamente, Jesse. Não era só metanfetamina. O nacionalismo e a fé também eram parte disso. Mas o que são esses kamikazes? Kamikaze foi o nome atribuído aos pilotos de aviões japoneses, que, carregando explosivos, promoviam ataques suicidas, Jesse. Ah, entendi, cara, mas... nacionalismo e religião? Fala mais, Mr. White. O nacionalismo é quando você fica obcecado com seu país, Jesse. Defendendo os valores tradicionais e às vezes excluindo as outras culturas, sendo associado a xenofobia e racismo. Os kamikazes acreditavam tanto na sua pátria que achavam que estavam fazendo certo, se sacrificando por ela. Entendi. Mas essa fé, qual é o lance aí? O pessoal do Japão, Jesse, tinha uma tradição de honra que vinha lá dos tempos dos samurais. Para muitos kamikazes era questão de honra e defesa da família, como o piloto Yukio Seki diz em uma entrevista que queria proteger a esposa dos americanos. Acho que deu pra entender, mas é muita coisa pra processar, Mr. White. Com certeza, Jesse. A Segunda Guerra Mundial foi uma bagunça e as drogas eram usadas por todos os lados. Até o Hitler era viciado em metanfetamina e outras drogas pesadas, Jesse. Eu já tinha ouvido falar sobre isso. Esse cara era um monstro. E tem mais. Depois da guerra, os japoneses passaram por muitos problemas. Inclusive, existem becos chamados Yukosho's no Japão, que são cheios de bares e construções que datam do pós-guerra. Em tempos de escassez, em muitos deles rolava um comércio ilegal de alimentos. Hoje em dia, no meio da cidade tecnológica, essas construções dos anos 40 e 50 acabam chamando a atenção de turistas, Jesse. Dizem que são ótimos lugares para quem quer beliscar um espetinho de frango e tomar uma cerveja. Mano, eles sofreram pra caramba nas nossas mãos. É isso, Jesse. Mas olha só, nessa guerra não teve inocentes não. O exército japonês fez vários absurdos e crimes de guerra, especialmente contra os chineses. Eles pegaram todo mundo, civis, soldados, não fizeram distinção. Pensa bem, os chineses lutaram, mas faltou organização, e isso deixou os americanos bem irritados quando entraram no ringue em 1941. E agora, sobre Nanquim, a coisa foi brutal. Tropas japonesas invadiram cidades em 1937. O que rolou ali foi um pesadelo. Falamos de massacres brutais e estupros em massa. Meu chapa. Estima-se que 20 mil mulheres e até crianças tinham sido violentadas. Nem quero pensar no número de mortos entre os civis de Nanquim, mas parece que chega perto dos 300 mil. Essas são só 2 exemplos do que rola nessa loucura toda. Mas isso também era feito por parte dos países, não é, Mr. White? Sim, Jesse. Mas os alemães também faziam absurdos, Jesse. Eles fizeram experimentos chocantes com seres humanos, Jesse. Agora, uma das coisas mais perturbadoras que ocorreu depois da Segunda Guerra, na Guerra Fria, envolveu um médico russo chamado Vladimir Demikov, lá em 1959. Esse maluco pegou um cachorro, arrancou a cabeça dele, enfiou no corpo de outro cachorro. E olha só, o pobre bicho que serviu de cobaia nesse experimento agonizou por só 3 semanas e deram o nome dele de Pilot. Uau, Mr. White, essa Segunda Guerra Mundial é realmente pesada. Parece que todo mundo estava cometendo atrocidades. É, Jesse, a guerra revela o pior da humanidade, mas também a história de coragem e resistência. Acho que o que mais me impressiona é como as pessoas podem fazer coisas terríveis, como os massacres e experimentos, mas também podem mostrar compaixão e sacrifício, como os kamikazes que acreditavam que estavam fazendo certo. É verdade, Jesse. A Segunda Guerra Mundial é um lembrete de que a humanidade é complexa e a história nos ensina a importância de aprender com os erros do passado. E é por isso que conversas como essa são tão importantes, Mr. White. Precisamos entender o passado e construir um futuro melhor, onde a compaixão e a empatia superam a crueldade. Você está certo, Jesse. A história nos guia, e a nossa responsabilidade é usar essas lições para fazer o mundo um lugar mais humano e justo. Now, say my name. Heisenberg. You goddamn right.